Bomba! A esquerda quer impedir lei Magnitsky no Brasil. Moraes diz que não cairá sozinho. Pessoal, o vídeo de hoje está incrível. Fica até o final do vídeo que você não vai se arrepender, com certeza. A gente já começa aqui o vídeo com uma deputada do PSOL querendo impedir o efeito da lei Magnitsky no Brasil. Será que ela vai conseguir fazer isso? Bom, você vai ver nesse vídeo aqui. Além disso, pessoal, com o tarifaço do Donald Trump, o governo Lula, ele faz últimos ajustes aí antes de anunciar um plano emergencial para socorrer empresas que estão à beira da falência, empresas exportadoras que estão sufocadas pelas tarifas impostas por Donald Trump. Além disso, a gente vai ver aqui o filho do Barroso, pessoal, decidindo não voltar aos Estados Unidos após sanções de Donald Trump. Você vai entender direitinho essa história e a gente já começa o vídeo aqui com o Alexandre de Moraes dando o recado que não vai morrer afogado sozinho, ou seja, ele vai levar com ele demais ministros da corte, pessoal. Uma reportagem aqui do Silvio Navarro e ele fala aqui exatamente sobre Alexandre de Moraes e o que está acontecendo atualmente, tá? Então já chega aí se inscrevendo no canal, habilitando o sininho. Sem mais delongas, vamos aqui para o Silvio Nós que Navarro. trabalhamos com comunicação, entendemos, há alguns sinais. A forma pausada até demais, a escolha das palavras e o semblante mostra que o ministro Alexandre de Moraes pode estar diante de um dilema muito complicado para uma personalidade narcisística, que é a dele. Talvez... Pessoal, ontem o Alexandre de Moraes ele recebeu uma homenagem no TSE de São Paulo. Só que ao contrário do ano passado, tanto o Tarcísio, o governador de São Paulo, quanto o Nunes, o prefeito de São Paulo, eles não compareceram a essa homenagem no TSE de São Paulo. Exatamente isso, pessoal. Então, as pessoas estão simplesmente abandonando Alexandre de Moraes. Não acredite mais nas verdades que ele construiu na cabeça dele. Isso parece estar, de alguma forma, patente em tudo que ele fala. O segundo ponto que é importante, quando ele chama a ideia do colegiado, ele está querendo dar um recado. Ele está querendo dizer que ele não vai morrer afogado sozinho. Então ele se abraça, né, ele dá as mãos a esta primeira turma, onde estão os amigos mais confiáveis, Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula da Silva, Flávio Dino, ex-ministro de Lula da Silva, Carmen Lúcia, que se tornou uma ministra completamente diferente daquilo que um dia foi, portanto, ela também conhece o que é esse ultrapassar da própria personalidade para seguir para um outro canto, e, de alguma forma, Gilmar Mendes, que é quem alimenta, né, quem alimentou a fera do gabinete ao lado, no caso, o gabinete de Moraes. Pessoal, Gilmar Mendes é o decano da corte, né? O juiz mais... Juiz não, né? O ministro mais antigo da corte, que faz as articulações políticas, né? O que, de certa forma, incentivou e deu poder a Alexandre de Moraes. A gente sabe que hoje a vida dele é em Portugal, né? Ele tem casa em Portugal, ele tem uma universidade lá em Portugal, né? Então, tem a vida inteira dele em Portugal e sofrendo as sanções da lei Magnitsky vai impactar e muito a vida dele, pessoal. Eu acho que ele pode ser uma das pessoas mais prejudicadas pela lei Magnitsky de todos os ministros. Gilmar Mendes alimentou a fera. Então ele está dando um recado, eu não vou cair sozinho. Então eu acho que isso tá muito claro. Ademais, toda a narrativa já foi por terra. Nada mais sobrevive. Se você cruzar qualquer esquina ou pedir para um instituto de pesquisa questionar nas ruas, você acha que o Brasil viveu uma ameaça de golpe? Todo mundo vai dizer que não. Todo mundo já sabe o que aconteceu. E para finalizar, é muito difícil tentar humanizar a figura do Alexandre de Moraes, porque ele é desprovido de sentimentos como compaixão, perdão, misericórdia. Do contrário, ele não teria torturado pessoas. Uma pessoa que tortura, que tem o perfil de torturador, que tem presos particulares, Daniel Silveira, Felipe Martins, uma pessoa que diz não a uma família, né? A família do Clezão, ela implorou para que o Clezão saísse da Papuda para tentar alguma forma de sobrevivência. Pessoal, o Clezão foi aquela pessoa que morreu lá na Papuda, né? Que tinha problema de comorbidades físicas, né? E precisava de atendimento médico e foi negado por Alexandre de Moraes e acabou vindo a óbito. Dessa forma, de certa forma, as mãos do Moraes ficou sujas de sangue, né, pessoal? Então,
Isso foi uma das coisas que foi levada em consideração para a aplicação da lei Magnitsky, tá? Mas ele disse que não teve tempo de analisar e hoje tem um cadáver estendido na frente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma idosa com mais de 70 anos pedindo simplesmente para sair de lá porque ela está apanhando dentro da cadeia e porque ela precisa de cuidados médicos. Eu estou citando 2 exemplos, mas seguramente são dezenas. Uma pessoa como essa não pode exigir compaixão. Alguém que trancafiou mães que perderam o direito de acompanhar a primeira dor de dente, a primeira gripe, de levar os seus filhos para a escola. Quem é pai, quem é mãe, quem é avó, sabe o que é ter um filho pequeno em casa. Pessoal, então tá aí, Silvio Navarro falando que é muito difícil defender Alexandre de Moraes pelo lado da humanidade, sendo que tudo isso aconteceu aí por culpa dele, né, pessoal? Ele que colocou essas pessoas aí na cadeia, esses vândalos na cadeia aí, trazendo todas essas consequências, morte, né, mãe longe de filhos e por aí vai, tá? Então, muito complexa essa situação. Próxima notícia aqui, pessoal. Filho de Barroso decide não voltar aos Estados Unidos após sanções de Donald Trump, tá, pessoal? O filho do Barroso, ele era, né, diretor do banco BTG Pactual em Miami, tá? Bernardo Van Brussel Barroso é filho do presidente do STF, né, o Roberto Barroso, decidiu não voltar para os Estados Unidos. Olha só, pessoal, o Bernardo estava de férias na Europa em julho, quando o governo Donald Trump anunciou a suspensão dos vistos de Alexandre de Moraes, de seus familiares e de aliados da corte. E por precaução, optou por não voltar ao país governado por Trump. Olha só, imagina você sair de férias com a sua família para outro país, né? E no meio dessas férias você descobriu que foi revogado o seu visto para voltar ao país de origem, um país que você reside, um país que você mora, que você tem suas coisas, sua casa, seu carro, né, sua moto, seus bens pessoais, né, seu cofre, alguns dos seus documentos, imagino que estavam lá também, né, que ele não vai viajar com todos os documentos. Pessoal, imagina o transtorno e a situação que é isso, pessoal. Então, é muito triste, pessoal, para o familiar, né, saber que isso aconteceu, né, enfim, mas, né, tem um porquê, né, pessoal? As coisas que o Barroso fez, né, tem um preço a se pagar, né, e o preço foi esse, o Donald Trump cortando os vistos e muito provavelmente aplicará a lei Magnitsky ainda, que é a pena de morte financeira para o Barroso. Pessoal, próxima notícia aqui. Com o tarifaço, o governo Lula faz últimos ajustes antes de anunciar um plano emergencial para socorrer as empresas exportadoras, pessoal, que estão já com a corda no pescoço devido aos 50% de impostos pelos Estados Unidos. Então, interlocutores do Palácio Planalto indicam que há a possibilidade das medidas serem anunciadas ainda hoje, mas essa apresentação depende do avanço da revisão da medida provisória. A ideia do Lula é fazer uma divulgação detalhada de cada item presente no plano contra as tarifas do presidente Trump. Tá aí, pessoal, assim que sair alguma coisa desse plano aqui mirabolante, de emergencial, né, para socorrer as empresas, eu falo para vocês. E falar em mirabolante, tem uma deputada do PSOL fora da realidade aqui querendo impedir o efeito da lei Magnitsky no Brasil, né? Então, pessoal, a deputada lá do Rio Grande do Sul, Fernanda Melchiona, protocolou na Câmara de Deputados o projeto de lei 3831, batizado de PL da Soberania Financeira. Medida quer impedir que bancos, corretoras e demais entidades supervisionadas pelo Banco Central e pela CVM bloqueiem, restringam ou encerrem contas do Brasil com base nas sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Pessoal, totalmente inviável fazer isso, né? Os bancos seriam multados em bilhões de dólares, bilhões com B de bola, pessoal, tá? Nenhum banco vai querer sofrer esse tipo de sanções, até porque o banco tem acionistas e os acionistas com certeza processariam
os bancos, caso esses viessem a ter que pagar multas altíssimas por descumprir leis americanas, pessoal. Então, totalmente descabido esse projeto, com certeza não irá à frente, porque não faz sentido algum. Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, me conta nos comentários aí o que você acha desse projeto dessa deputada do PSOL para interferir na lei Magnitsky aqui no Brasil. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.